Meu nome é Michel Laube, eu nasci em Porto Alegre em 73 e moro em São Paulo há uns 17 anos. Eu escrevi 6 romances, todos pela Companhia das Letras, e O Segundo Tempo é o terceiro deles, saiu em 2006. Bom, O Segundo Tempo é um livro sobre 2 irmãos que vão numa partida de futebol em 1989. Essa partida realmente existiu entre Grêmio e Internacional. O narrador, na época ele tinha 15 anos, ele narra do ponto de vista de alguém mais velho, mas ele lembra de quando ele tinha 15 anos e vai com esse irmão de 11 nessa partida. Ao longo do jogo, ele precisa dar para esse irmão uma notícia grave envolvendo a família dele. E ele está indeciso ainda de que maneira ele pode contar aquilo. E a decisão dele vai mudando um pouco à medida em que a sorte do time deles, que é o Grêmio, muda dentro do campo. A minha ideia de escrever O Segundo Tempo surgiu porque eu gostava muito de futebol. Eu passei a infância no estádio, né? Eu era torcedor do Grêmio, sou ainda até hoje. E sempre quando você escreve sobre algo que você conhece bem, isso cria uma certa facilidade. Ao mesmo tempo, cria uma dificuldade. É uma coisa sempre ambígua, tem os dois lados da história. Para falar de futebol no Brasil, existe uma grande dificuldade, que é o fato de que todo mundo conhece futebol, né? Você não está trazendo para as pessoas um mundo novo, você não está contando alguma coisa que as pessoas já não saibam. Ou seja, quando você vai narrar o que é a emoção de um gol, ou de um jogo, ou de uma vitória, coisa do gênero, a maioria das pessoas já experimentou aquilo, já está familiarizada com a linguagem que a crônica esportiva usa para descrever esse tipo de situação. Então, quando você vai fazer um livro a respeito, você tem que se distanciar um pouco disso. E essa realmente foi a minha dificuldade, narrar lances de jogo sem usar o vocabulário que é um pouco já clichê da crônica esportiva, assim, a forma como você narra um gol, por exemplo, os clichês de emoção dos narradores de futebol, por exemplo, para descrever que a torcida entrou em delírio depois de um gol ou coisa do gênero. Isso, se eu fosse fazer isso, eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa que os jornais já fazem, que a televisão já faz, né? Então, eu tive que buscar uma espécie de linguagem nova para tratar dessas coisas, sem querer fazer uma grande invencionice. Era uma coisa assim mais de regular assim, o vocabulário que eu poderia usar, a abordagem que eu poderia usar. Então, acabou sendo um livro que aparentemente era fácil, porque, como eu falei, eu conhecia muito futebol, mas acabou sendo muito difícil por causa dessa questão da linguagem. Eu vou ler um trecho que fala do início do jogo. Essa partida ficou conhecida como o Grenal do Século, uma expressão que se popularizou lá no Rio Grande do Sul. E é quando o personagem começa a notar a movimentação do Marcos Vinícius, que era o então centroavante do Grêmio, e que estava numa péssima fase, fazia mais de 10 jogos que ele não fazia gol e tal. O Marcos Vinícius ele substituiu um dos maiores ídolos do Grêmio nos anos 80, que era o centroavante Lima. A segunda surpresa do Grenal do Século foi Marcos Vinícius. Até então, sua única tarefa em Porto Alegre era lembrar a saída de Lima, um espectro ainda presente em tudo o que se dizia sobre aquele jogo, em tudo o que se afirmou sobre centroavantes no Rio Grande do Sul. Eram 80 anos de brigas, voadoras dadas por goleiros reservas, juízes advertidos por dirigentes bacharelescos, a fúria de um século de província acumulada numa certeza. Marcos Vinícius não era Lima, não poderia ser, não tinha a sorte nem os genes para sequer figurar na mesma fotografia e, no entanto, ao cair pelo lado esquerdo desde o início do jogo, com uma leveza que ninguém esperava, uma agilidade que não tinha sido vista, foi isso que pareceu não só diante da imprensa, dos dirigentes, do policiamento ostensivo, de cada ocupante da Coreia e das cadeiras e das sociais e da arquibancada, mas também de mim. Bom, eu fico muito feliz quando eu posso ter leitores mais jovens, no caso alunos, porque eles ainda não têm uma certa deformação que os leitores acadêmicos que passam por cursos de letras ou coisa do gênero acabam tendo. Quando eu faço esses encontros com escola e coisas assim, acaba sendo muito interessante para mim, porque as perguntas que surgem, elas não vêm viciadas justamente por essa mediação aí das faculdades e coisas do gênero. São perguntas mais espontâneas e que eu acho que tem a ver com aquilo que eu busco na literatura, que é um contato direto com o leitor, assim, que eu possa transmitir coisas, sentimentos, emoções, memórias, ideias, coisas que eu tive quando eu escrevi o livro e que eu espero que o leitor possa ter. Isso significa, mais ou menos em outras palavras, em palavras mais simples, dizer que eu espero que vocês gostem do livro.